Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe os irmãos que já estão chegando. Muito bem-vindos. Já estou aqui com a minha Bíblia aberta, capítulo 3, na carta de 1 Pedro, verso 15. Vamos ler então? Diz assim, irmãos: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 3 pontos nós vamos abordar aqui neste estudo de hoje, tá certo? Então, primeiro ele fala, antes santificai a Cristo. Antes do quê? Versículo 13 e 14, ele vai deixar bem claro que antes de nós temer, você quer ver? Antes de nós temer aquilo que nos possa fazer o homem, versículo 13, qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor à justiça, sois bem-aventurado. E olha, ele está dizendo aqui que o servo do Senhor, a serva de Deus, há uma grande possibilidade. E se a gente começa a ler o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, a gente vai ver que o cristão sofre muito, sofre. Todo salvo, né, irmão, é certeza que sofre injustamente neste mundo. O mundo vai se opor. Este mundo corrompido e chefiado, conduzido por Satanás, regido por Satanás, este mundo corrupto, se levantará contra o servo de Deus. Por quê? Porque no momento que nós nos convertemos a Cristo, nós, meus irmãos, passamos a adotar um padrão de vida, um comportamento que é totalmente condenado pelo mundo. Oposto, diferente do comportamento mundano, né? E esta diferença, meus irmãos, causa choque a ponto de ser motivo de perseguição, né? E aí sofreremos injustamente, e é melhor sofrer injustamente do que sofrer justamente, porque você faz o correto, mesmo assim você sofre o agravo, de várias formas, por não se comportar conforme o padrão deste mundo caído. E a Bíblia diz que bem-aventurados sois quando sofrerdes por amor a Cristo, por amor, né, do Evangelho, certo? Então, meus irmãos, nós adotamos um comportamento completamente diferente, graças a Deus, porque a evidência, para mim, a evidência mais clara, uma das evidências mais claras que você realmente se converteu é através do comportamento que você adota, o comportamento que você vive, que é o comportamento que te deixa parecido com Cristo, né? Você luta, glória a Deus, para viver conforme Cristo neste mundo terrível. Então, antes de temer a fúria, antes de temer as perseguições, antes de temer aquilo que nos possa fazer o homem, Pedro está dizendo, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Olha que lindo, que maravilha. Segundo lugar, precisamos estar preparados para dar resposta acerca da razão da esperança que é em nós. Terceiro lugar, Pedro afirma que em nós há uma esperança. Aqueles que se entregaram a Cristo, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que vivem diferente do comportamento, do padrão do mundo, esses têm uma esperança. Quando você olha, irmão, para a história do cristianismo, você olha para, por exemplo, a história do Coliseu Romano, a vida dos apóstolos, a vida da igreja primitiva, irmão, como sofreram o povo de Deus na história do cristianismo. Se perseguiram Cristo, que é a cabeça, com certeza também vão perseguir o corpo, que é a igreja. Aliás, Jesus até falou, tem de bom ânimo, porque neste mundo tereis aflição. A pergunta que fica é, como que esse povo não desistia? O que levava este povo a ter tanta perseverança, a tanta fé, irmão? Por que esse povo não desistia? Já parou para pensar nisso? Por que quanto mais perseguia os cristãos, mais o cristianismo avançava? Como pode um negócio desse? Sabe por quê, irmão? Porque dentro deles havia uma esperança. Dentro dele, esse é o segredo do porquê eles não desistiam. Dentro deles havia uma esperança. E esta esperança
tem como fonte a Trindade Divina. No capítulo 1, versículo 2 ao 4 de 1 Pedro, nós vamos ver a Trindade como fonte. O Pai que envia o seu Filho, né? O Filho que veio a este mundo morrer, derramou o teu sangue, pelo teu sangue somos perdoados. O Espírito que nos santifica e regenera, nos regenerou e nos santifica diariamente. Aí está a fonte, da nossa esperança. Capítulo 1 de Pedro, no versículo 3, Pedro diz na parte B que esta esperança é viva. É viva, porque ela está em ação constante, ela cresce, ela aumenta. Quanto mais os dias passam, mais ela está aumentando dentro de nós. Esta esperança cresce dentro de nós. Quanto mais a luta vem, quanto mais a morte se aproxima, mais esta esperança, meus irmãos, cresce. Aleluia! E esta esperança, meus irmãos, está embasada, está fundamentada em dois aspectos, em duas coisas. Primeiro, na ressurreição do Senhor Jesus, né? Ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. Em segundo lugar, na vinda gloriosa do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. O capítulo 1 deixa claro, né, que ele está fundamentada na ressurreição de Cristo e também na vinda de Jesus, na volta gloriosa de Jesus, no arrebatamento da igreja. Por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, não faz memória, versículo 16 ao 18, Paulo, para consolar e confortar os crentes de Tessalônica, ele traz o assunto da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, e ele termina falando: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E que palavra era esta? O arrebatamento, acerca do arrebatamento, a vinda de Jesus. Então esta palavra serve de consolo, fortalecimento para os crentes, para os salvos. Porque quanto mais Jesus está voltando, mais esta esperança aumenta dentro de nós. Amém? Mais a gente tem força para vencer a luta, para encarar as perseguições, mais força, mais fé, mais coragem, mais ousadia teremos para enfrentar a morte, a dificuldade, as perseguições. Então, irmão, e aliás também a igreja para a qual Pedro escreve esta carta, né, no capítulo 1, os primeiros versículos ele se identifica ele como escritor. Ele também revela para quem estava sendo direcionado: para os crentes dispersos, os crentes que estavam sendo perseguidos, os crentes que estavam dispersos, espalhados. E por que espalhados? Por causa da grande perseguição que estava vivendo naquela época. Os crentes sofrendo demais, muita perseguição, muita luta por parte do imperador de Roma. Mas você pode ler todo o capítulo 1, você vai ver um povo mesmo perseguido, mesmo sem ver Jesus, mesmo sem contemplar Jesus fisicamente, mas era um povo que tinha uma alegria indizível, não dava para explicar, um gozo tremendo, uma alegria inexplicável, disse Pedro. Irmão, e por que tudo isso? Porque dentro deles havia uma esperança que muito em breve eles encontrariam com o Senhor Jesus. O propósito da carta de Pedro é fortalecer uma igreja perseguida, fortalecer os crentes que estavam sofrendo e muito. Pedro escreve então com o propósito de fortalecer. Porque o fortalecimento para uma igreja que sofre é a esperança. Ter esperança é ter alguém por esperar. Aleluia! Ter esperança é ter algo para esperar. Quem não tem nada para esperar, que esperança então terá? E que necessidade haveria de se fortalecer? Mas a igreja de Cristo, ela tem uma esperança. Por isso, esta esperança se fortalece, aleluia, cada dia mais. Nem a morte poderia detê-lo. Sabe por quê? Porque, como eu já disse, esta esperança está fundamentada na ressurreição de Jesus e na vinda de Jesus. Ora, se nem a morte pôde deter Jesus, por que então os cristãos temeriam a morte?
né? Para os crentes daquela época, irmão, a morte seria apenas um veículo que o transportaria para mais perto de Cristo, mais rápido, né? Glória a Deus. Por isso que eles eram lançados nas arenas, e diz a história que eles caíam lá cantando louvores a Deus, porque a morte não era o fim de tudo, era apenas uma antecipação. Chegaria mais logo, mais rápido, perto do seu Salvador. E era isso que eles mais desejavam na sua vida. Aí estava a sua esperança. Se Cristo ressuscitou, também é verdade que Ele vai voltar. Se Cristo ressuscitou, Ele vai voltar. E se a morte não deteve, então até da morte, Cristo também nos ressuscitará. E para sempre estaremos com o Senhor nos ares. Aí estava, irmãos, a esperança desta igreja. A esperança deles não estava mais... É claro, eles poderiam ter esperança, irmãos, em ter casa, ter bens materiais, como você também pode, né? Mas a esperança que firmava eles, que fortalecia esta igreja, era a esperança da vinda gloriosa de Jesus. Amém? E aí, meus amados irmãos, então é por isso que a igreja primitiva sofria, e mediante o sofrimento, ela regozijava, ela avançava, ela crescia. Por quê? Porque dentro dela havia uma esperança. Quem que nunca viu a história de Policarpo? Policarpo, um dos bispos, dirigente da igreja de Esmirna. A história diz, meus irmãos, que ele, o imperador, forçou para que ele negasse a sua fé, negasse a Cristo. Na época ele estava cerca de 86 anos. E aí o imperador, meus irmãos, conversou com ele. Fez de tudo para ele negar a Cristo. E ele disse: jamais poderia negar o meu Cristo. Jamais poderia negar o meu Cristo. Disseram para ele: ô Policarpo, tenha pena pelo menos da sua idade. Olha a sua idade. E ele não negando. E aí, meus irmãos, acenderam fogo. Ameaçaram que o lançaria dentro do fogo. Ele ia morrer queimado caso não negasse o seu Cristo. Sabe o que ele disse? Vocês estão querendo me persuadir? Vocês querem ouvir o que da minha boca? Se vocês já sabem que eu sirvo a Cristo e não vou negar o meu Cristo, me lança logo no fogo, porque eu sirvo a esse Jesus. E por 86 anos ele nunca me fez o mal, só me fez o bem. Como poderia eu agora negar o meu Cristo, que só me fez o bem? E ele falou para o imperador e para os soldados: pode me lançar no fogo. Este fogo pode me queimar por 1 ou 2 horas. Mas eu digo que vocês têm que temer ao fogo que vai queimar para sempre. O fogo do juiz de Deus. Policarpo, mesmo diante do fogo, mesmo diante da morte, ele não negou o seu Cristo. Ele morreu queimado, sem negar o seu Cristo. Morreu no fogo, louvando, cantando o hino de louvor a Deus. E por que isso? Porque dentro dele havia uma esperança. Eu me lembro de Paulo, como não dizer de Paulo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 8, quando ele já estava para ir para o gradil romano, onde ele seria decapitado. Os soldados vai passando com uma tira de couro, onde estava o nome de Saulo, para ser morto. Paulo estava escrevendo a sua carta a Timóteo, ele começa a falar: vem ter depressa comigo, a Timóteo. Ele começa a falar: estou me sentindo como oferta oferecida, uma oferta de ablação, uma oferta líquida derramada. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E olha o que ele disse: e desde agora, ele sabia que ele ia morrer, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que me dará o justo juiz, e não somente a mim, mas todos que amarem a sua vida. O que é isso, irmão? No coração de Paulo havia uma esperança, que assim que seu corpo tombasse na terra, a sua alma, o seu espírito estaria com o Senhor. Aleluia. Então que Deus renove, que Deus aviva esta esperança no teu coração, te fazendo lembrar que o Cristo que nós servimos, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, como diz o louvor, posso crer no amanhã. Independente do que vem hoje, eu acredito, o meu amanhã está nas mãos daquele que vive para sempre. Temos a certeza que se Ele ressuscitou, todas as outras promessas de Deus a respeito da vinda de Cristo, do arrebatamento, as promessas dos céus,
se cumprirá. Aleluia. Pai do Senhor, irmão Robson, que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Então, amados, se nem a morte deteve Jesus, se Jesus venceu a morte e o inferno, o que eu e você precisamos temer? Mais nada precisamos temer. Por isso que Pedro começa o capítulo, versículo 15, dizendo: antes de temer, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que significa santificar a Cristo como Senhor em nosso coração? Pedro está dizendo que, irmão, Jesus não aceita ser Senhor, ser um dos senhores em nosso coração. Em nosso coração não pode haver espaço para dois senhores, certo? Precisamos tirar do nosso coração aquilo que nos leva a descumprir a vontade de Deus, a quebrar princípios da palavra do Senhor. É preciso tirar do coração tudo aquilo que te escraviza e não deixa você cumprir e fazer a vontade do Senhor, servir ao Senhor. É preciso tirar do coração os vícios que te impedem de servir ao Senhor, de crescer, desenvolver na presença do Senhor. É preciso tirar, meus irmãos, do coração os senhores, aquilo que já se tornou um senhor na sua vida, porque te domina, te escraviza, te controla. Você não faz a vontade de Deus porque é controlado por um senhor que está no seu coração. Você não vai para a igreja porque é controlado por um senhor que há no teu coração. Você não serve a Deus, não se entrega a Deus. Por quê? Porque há um senhor no teu coração que controla a sua vontade, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E é preciso tirar do seu coração tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo. Para Cristo ser o Senhor em nosso coração, precisamos consagrar, separar o nosso coração do pecado, separar o nosso coração para Cristo Jesus habitar. Santificai a Cristo como Senhor, isto é, deixa Ele controlar o seu sentimento, deixa Ele controlar os seus passos, as suas atitudes, deixa Cristo controlar o seu modo, o seu estilo de vida. Deixa Cristo controlar, deixa Ele ser o Senhor do seu coração, o Senhor da sua vida. Este terceiro ponto é que nós precisamos ter resposta para responder a qualquer que nos pedir a razão da nossa esperança. E aí Pedro falou que nós precisamos responder com mansidão e temor, porque a nossa resposta deve direcionar estas pessoas ao Cristo que nós servimos. Você está entendendo? A esperança que há em você pode despertar a curiosidade de pessoas, pela qual, diante da resposta que você vai dar, pode direcionar estas pessoas à fonte verdadeira da esperança. Amém? Glória a Deus. Agora, duas maneiras para termos resposta. Primeiro, meus irmãos, não tem como fugir, é o estudo da palavra de Deus. Precisamos estudar. O próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3:18, ele fala: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tem gente que quer crescer apenas na graça, ora bastante, mas não quer também crescer no conhecimento. E para ter conhecimento é preciso estudar, é preciso gastar tempo, é preciso gastar recurso, é preciso estudar. Primeiro, estudo. Segundo, santidade e intimidade. Santidade e intimidade. Santidade gera intimidade. Tem muita gente que estuda sobre Deus, mas não tem contato, não conhece a Deus. Então há uma diferença. Tem gente que estuda Deus apenas como se Deus fosse um objeto de pesquisa. Pesquisa sobre Deus. Mas na verdade o estudo sobre Deus deve nos levar a conhecer a este Deus, ter intimidade com Ele, sentir a sua presença, ter experiência com Ele. Curioso, irmão, tem gente que tem gente que estuda e afasta de Deus. Tem gente que estuda ao invés, meus irmãos, de estar perto de Deus. Tem gente que estuda para ser cada vez mais ignorantes. Tem gente que estuda apenas para ter resposta, para refutar aqueles que crerem no Senhor. Tem gente que aproxima, estuda teologia já com o coração ignorante, já com a sua mente formada, apenas para obter respostas, para atacar a fé.
daqueles que creem no Senhor, né? Então, e aí tem gente que não entende, tem gente que fica querendo explicar um monte de coisa e não consegue ter resposta, não consegue explicar. Por quê? Porque, irmão, tem coisa que é mistério. Tem mistério que Deus não dá para quem pesquisa, tem mistério que é apenas para quem é íntimo. Então guarda em teu coração. Tem coisa que Deus não revela para qualquer um. Tem coisa que Deus só revela para quem é íntimo. João capítulo 5, versículo 39. Jesus fala assim: examinai as minhas escrituras, cuidai de ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Só que se a gente olhar o contexto, Jesus está falando para pessoas entendidas, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que conheciam as escrituras, pessoas que iam até as escrituras. Jesus não estava falando para eles lerem a Bíblia, não. Jesus estava falando para pessoas que já examinavam as escrituras. E Jesus está falando o seguinte: vocês examinam as escrituras com o propósito de ter nela a vida eterna. Só que elas testificam de mim. Aí no versículo 40. Só que vocês não querem vir a mim para ter vida. Em outras palavras, vocês conhecem muito a letra, mas não conhecem o autor da letra. Vocês conhecem muito as escrituras, mas o autor dela, aquele que a letra aponta, vocês rejeitam. Você está entendendo, irmão, que tem gente que conhece muito sobre Cristo, mas não tem o Cristo que a Bíblia revela. Conhece muito sobre Deus, mas não tem no teu coração o Deus que a Bíblia revela. Aí está o grande mistério. Você quer ver uma coisa? João capítulo 3 é muito profundo. João capítulo 3, um mestre chamado Nicodemo, a Bíblia fala que ele era um mestre em Israel. Um homem, era um doutor, era um sábio nas escrituras, homem muito conhecedor. Só que ele foi ter de noite com Jesus. E ele chegou e começa a elogiar Jesus. E aí Jesus traz uma doutrina que é o basilar da fé cristã. Jesus falou: Nicodemos, na verdade te digo que se não nascer de novo, não poderá ver o reino do céu. Você quer ver uma coisa? Olha a reação de Nicodemo. Nicodemos fala assim: peraí, como pode um homem já sendo velho tornar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Então Nicodemos parecia um aluno do prezinho aos pés do professor dos professores, Jesus Cristo. Você pode ler todo o capítulo 3, Jesus até vai tirar uma casquinha, vamos dizer assim. Jesus fala assim: tu és mestre em Israel e não sabe disso, Nicodemos? Tu és mestre e não sabe disso? Aleluia! Hoje o mundo está cheio de doutores, grandes teólogos, cabeça cheia das escrituras, mas o coração vazio da presença de Deus. Perto das escrituras e longe do Deus revelado nas escrituras. Amados, grave bem, eu não estou, meus irmãos, falando contra a teologia, eu amo a teologia. O que eu estou falando é, o estudo sem a graça não adianta nada. O estudo, a teologia, nós precisamos estudar e sabemos que estamos estudando de forma correta quando o estudo nos leva para mais perto de Deus. Mas você deve conhecer alguém que depois começou a estudar a teologia, ao invés de aproximar de Deus, foi mais ignorante, foi mais cego espiritual. Mateus capítulo 13, Jesus está contando uma parábola. Em particular, a parábola, irmão, o povo não entendeu a parábola e até os discípulos ficaram também meio assim. Quando chegou em particular, lá para o versículo de número 11, os discípulos perguntaram a Jesus, em particular. Olha o quanto é bom ser íntimo de Jesus, viu? Porque se você não entendeu, você tem o particular para perguntar a Jesus. Isso fala de intimidade. E tem coisa que Deus só revela para quem é íntimo. Senhor, explica-nos a parábola. E aí Jesus vai explicar o porquê que o povo não entendeu. Jesus falou: porque a vocês é dado a conhecer o mistério do reino do céu, mas a eles não. Se é mistério, só entende se for revelado. Oh glória! Aleluia! Mateus capítulo 11, versículo 25. Jesus fala assim: graça te dou, ó Pai, porque ocultar é esconder. Ocultar-te estas coisas dos sábios e entendidos.
e revelar-te só aos pequeninos. Então tem coisa que Deus esconde. Só entre nós, hein? Se Deus esconder alguma coisa, quem é que vai achar? Escute aqui, irmão, tem coisa que a gente não encontra no Google. Tem coisa que a gente não vai encontrar no YouTuber. Tem coisa que a gente não vai encontrar na escola teológica. Tem coisas que Deus esconde. Deus esconde e revela apenas para os pequeninos. Amém? Então, por isso, para termos resposta, para responder certas coisas, precisamos estudar. Claro, uma coisa não substitui a outra. Precisamos estudar, mas também precisamos ser íntimo de Deus. E para isso, precisamos viver em santidade. Precisamos santificar Cristo como Senhor em nosso coração. Tem coisa que Deus não revela para o crente mundano. Tem coisas que Deus não revela para o crente desconcertado. Tem crente que Deus não revela para o pregador profano, adúltero. Tem coisa que Deus não revela para o ímpio. Tem coisa que Deus só revela para quem é íntimo. E para ter intimidade, leva tempo, exige santidade. Amém, irmão? Glória a Deus. Pegou aí, gravou, guardou esses 3 pontos aí de Pedro, capítulo 3, verso 15. Letra A, santifique a Cristo como Senhor em vosso coração. Letra B, esteja preparado para dar resposta a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. Terceiro lugar, há uma esperança em nossos corações. Amém? Eu finalizo dizendo, cuidado com o evangelho, que essa doutrina do triunfalismo por aí, a doutrina da prosperidade, que diz que ser crente todo tem que ser próspero, ser crente ser triunfante, não passa por luta, não sofre. Ser crente, quanto mais fiel ao Senhor, menos você passa luta, mais próximo você será. Isso é uma doutrina do diabo. Os servos de Deus, as servas de Deus, a igreja de Deus, sempre foi perseguida, sempre sofreu, injustamente, mas venceram. Os crentes fiéis venceram. E nós agora somos, aleluia, fazemos parte da igreja, somos a igreja de Cristo. Ainda não somos triunfantes. Por enquanto, somos militantes, mas muito em breve, em nosso coração há uma esperança, que muito em breve, de militante, passaremos a ser triunfante, porque encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. O meu desejo é que você seja fortalecido agora, que esta esperança gloriosa nasça no coração de alguém, ou você que estava pensando em desistir por causa das lutas, independente de onde, o grau, o tamanho da luta que você está passando, que esta esperança reaviva no seu coração. Que você, a partir de agora, foque em Cristo. Deixa esta esperança te jorrar, aleluia, para a vinda de Jesus, te ligar, te apontar para o arrebatamento da igreja, que já está tão perto de acontecer, aonde estaremos para sempre com o Senhor. Teremos nossas lágrimas enxugadas dos nossos olhos. Viveremos com Deus para sempre. Estaremos ao lado e com Ele, que morreu na cruz do Calvário, pagou o preço, assumiu o nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Aleluia! Oh, irmão, que glória! Estaremos com Ele. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?